Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Mais um episódio aqui no nosso IntegraCast. Sempre muito especial, sempre com muitas novidades. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante para as empreendedoras aí de plantão. Já tem que ficar ligadas, né? Que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Inclusive, estou aqui também na posição de aluna, né? Estamos para aprender também. Mas antes de começar, a gente quer agradecer muito aos nossos parceiros, né? Que é a Valzeira do Pechincha, sempre com aquele bolinho maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai comer, né? Graças a Deus. Também, fala aí o nomezinho que eu sempre falo errado. R&R Martins Personalizados, que faz essa caneca maravilhosa pra gente. Obrigada. E que, inclusive, teremos... Vamos contar só no final, né? No final te conto, vamos deixar. Conta. E também a Gra, que tá sempre nos embelezando, cuidando do nosso cabelo, da nossa maquiagem. Então, agradecemos muito aos nossos parceiros que já estão com a gente aí, a grande maioria, todo esse tempo aí do IntegraCast. É isso, gente. Vamos apresentar o nosso convidado de hoje? Vamos. Ele é especialista em marketing e vendas. E, gente, que pessoa maravilhosa. E quanto resultado que ele tem. E ele vai compartilhar aqui com a gente. Seja bem-vindo, Willy Matos. Seja muito bem-vindo ao IntegraCast. Olá, meninas. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Espero que esse papo agregue a sua audiência e que as meninas possam vender cada vez mais. Isso aí. Show de bola. E, Will, vamos começar falando que a venda, ela começa muito antes ali da oferta em si, né? O que você acha sobre isso? Assim, qual é esse início da venda? O que a gente precisa ter e desenvolver para começar a vender antes mesmo da gente ofertar algo a alguém? Perfeito. Então, o ponto-chave para mim é o seguinte, tá? Qualquer estratégia de vendas, ela começa com planejamento estratégico do que você vai gerar de valor para fazer a venda. Exemplo, você é psicóloga, beleza? O seu atendimento lá que você apresenta o projeto, né, de desenvolvimento para cliente, ele começou um dia na sua cabeça em casa e pensando assim, como que eu vou estruturar essa sessão inicial, esse contato inicial com o cliente? O ponto-chave ali é, quanto melhor você se desenvolver na estratégia de vou gerar valor primeiro para depois cobrar, fica muito mais fácil você vender. Por exemplo, há bastante tempo atrás, eu fui na psicóloga e ela falou assim, Willy, a primeira sessão é de graça. Eu quero que você venha pra cá pra eu entender o seu problema e ali eu vou ver se eu posso te ajudar. Eu falei, pô, legal, diferente a abordagem, porque normalmente é o quê? Eu falo, eu queria te contratar e tal, e quanto custa? A sessão é 200, é 300 reais, o mês fica tanto e funciona assim, assim, assado. Só que ela não, ela falou assim, cara, eu falo de preço depois. Por quê? Eu não sei nem qual é o seu problema. Pode ser que eu não possa te ajudar. Ou pode ser que seu caso é muito complexo, eu tenho que ter um plano maior com você, eu tenho que ter mais encontros. Então eu gosto de fazer uma sessão primeiro de diagnóstico. Esse tema eu gosto muito, de diagnóstico. Porque você entende qual é o problema do cliente, ele percebe valor em você e aí sim, ele está muito mais disposto a fechar um contrato, a fechar um trabalho com você. Então o ponto-chave para mim é, antes de qualquer ação de marketing ou de vendas, existe o planejamento que você vai ter que ter de qual o valor que eu vou entregar para o cliente para ele ver que o que eu vendo faz sentido para ele. Principalmente com serviço. Em produto é diferente, tá? Mas serviço, esse é o caminho. Sim. E eu acho que tem muita gente, até quando eu converso com alguns amigos, que, sei lá, são da área da saúde, por exemplo, né? Que é a nossa realidade aqui. Que tem medo ou vergonha de vender, né? Como é a tua percepção nesse sentido? Eu acredito que não é só na área da saúde, porque a gente da área da saúde tem vergonha, né? Às vezes, de vender, porque a gente está prestando um serviço de saúde. Mas acredito que em outras áreas também rolem essa vergonha. Dentro da tua visão, assim, o que tem por trás, né, desse medo ou vergonha de vender? A falta de estudo em vendas. Eu conheço muito médico top da porta para dentro. Só que nunca fez um curso de vendas antes. E perceba, você só vende se você um dia, ou você aprende a vender de forma empírica, que é o normal, né? Alguém te procura, você começa a entender ali e passa o preço, né? Apresenta o seu serviço, ou você se planeja. Quando você não se planeja, o que eu mais vejo é as pessoas com vergonha de vender. Por quê? Venda tem a questão de que vender é feio, vender é errado. Tu vai em shopping, tem pânico de vendedor. Não, tô só dando uma olhadinha. O normal é isso. Porque o ser humano, ele ama comprar. A gente adora comprar. Só que a gente odeia que vendam pra gente. Porque parece que venda tá empurrando. Tipo, já cansei de abrir o Instagram e ter pergunta lá. Como que eu faço pra fazer o meu cliente dizer sim pra mim? Mano, o passo zero é primeiro você tem que encantar o seu cliente para que ele tenha interesse. Se ele não quiser comprar o que você vende,
é porque ou o que você ofereceu não serve pra ele, ou ele não percebeu o valor. Então, eu vejo muito médico, muito profissional de saúde que é muito top, da porta do consultório pra dentro, só que é péssimo da porta pra fora. E aí ele acaba não vendendo. E aí eu faço um questionamento. Qual foi o último livro de vendas que você leu? Qual foi o último curso de vendas que você fez? Isso vai nortear o teu resultado. Não adianta você achar que vender... Antigamente, lá em 1900 bolinha, que tinha um advogado a cada 5 quilômetros, tinha um médico a cada 5 quilômetros, era mole. Você pegava uma loja, botava uma fachada, botava lá médico, nutricionista, psicólogo, advogado. Você ia ter fila de cliente na porta. Hoje em dia não é assim. Ainda mais com internet, com celular. Porque você tem atendimento online. Então, assim, o teu bairro que é isso aqui, ele vira um mundo. Exatamente. Consequentemente, vai ter mais concorrência. Logo, quem vende melhor ganha a batalha. É simples. Sim. Se o profissional não se desenvolver, a chance dele quebrar a empresa é muito grande. E você vê um monte de sonho frustrado, famílias destruídas muitas vezes, porque esse empresário ou essa empresária escolheu empreender da forma errada, não se desenvolveu em vendas e prejudicou o patrimônio da família. E eu acho que tem um pouco... Eu, inclusive, estava lendo isso hoje de manhã. Eu estou lendo um livro chamado Arte da Guerra. Sim. Só que ele é aplicado... É aplicado para empreendedores, Perfeito. uma coisa assim. E aí ele fala desse medo de errar, né? Eu tô nessa parte que ele fala isso. Às vezes a gente tem tanto medo de errar que a gente nem tenta. E ele fala que às vezes a gente tem que ver a vida como se fosse várias portas e cômodos. Aí eu tenho que abrir aquela porta. Eu abri a porta, eu não gostei do que tem naquele quarto, eu abro outra porta e assim a gente vai indo. Você, dentro da tua experiência, você percebe que, além dessa falta de estudo, né, sobre venda, existe esse medo também das pessoas de errar? Tu acha que... No caso, precisa de uma terapia também, né, psicóloga? Às vezes até a psicóloga precisa dessa terapia. Isso aí. Mas você vê isso, né, nesse mundo da internet, né? Porque a gente vê que tem um monte de gente que faz um monte de besteira também, né? Que vende umas coisas nada a ver. Mas, às vezes, de profissionais sérios, né? Tu acha que tem esse medo de errar também, além da falta de coragem de vender também? Perfeito, perfeito. E tem também um medo que vem junto, que é o medo do julgamento. Verdade. E que normalmente é dos pares. Repara isso. Eu tenho uma sócia que é advogada. Quem mais critica ela são quem? Os advogados. Mas sabe por quê? Não tem coragem de fazer o que ela faz. Exato. Quem tá acima de você nunca vai te criticar. Porque já passou por aquele lugar. Quem vai te criticar é quem tá abaixo. E aí, a nossa mente é muito doida, porque a gente fica naquela de luta ou fuga, né? De, cara, se eu vou gravar um vídeo pro Instagram. Exemplo, eu sou gago. Eu travo de vez em quando falando. E tá tudo bem, velho. Sim. Eu tive um chefe muito tempo atrás que falava assim, mano, o Will é gago e vende. tu que fala normal tem que vender mais do que... O bicho é gago, pô. Mas, mano, não tô nem aí, velho. Eu vou ser o vendedor gago que vou bater meta. E pronto, E pronto, velho. E aí, eu uso isso muito como uma quebra de... Caramba, esse moleque é muito doido. Se ele é gago, ele tá falando pra caramba, grava vídeo, faz as coisas, por que eu, que não sou gago, que falo bem, que tenho uma voz boa, vou ficar travado? Sim. Então, eu acho que o medo de errar, ele tá muito ligado ao que vão pensar de mim. Entendeu? Aí, tem formas de você ver se... Ainda mais com rede social, por exemplo. Stories é uma ferramenta ótima pra você começar a perder o medo de falar em público. Sim. Porque aquilo vai sair em 24 horas. E se ficar uma merda, apaga. O que você faz? Você apaga, velho. Eu vou te dar um exemplo. Sim. Todo podcast que eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Eu nunca assisti um podcast que eu fui. É mesmo? Porque eu odeio a minha voz. Eu fico esquisito. Eu travo. Aí eu fico me julgando. Sim. Qual foi o dia que eu entendi isso? No primeiro que eu fui assistir. Eu assisti, sei lá, 20 segundos. Eu falei, eu não vou ver esse troço. Eu não vou contar pra ninguém. Isso tu vai ver sim. Só que aí foi a minha forma de perder o medo. Sim. Porque se eu não assisto, eu não me julgo. Assim como vídeo. Todo vídeo que eu gravo, eu não assisto. Ou no máximo assim, se eu vou editar, óbvio que eu assisto. Só que eu assisto no modo tipo assim, não vou julgar. Vou editar aqui no celular, no computador, eu não posso mudar uma vírgula. Eu tenho uma regra. Se eu tô com medo, mas tá pronto, vai assim mesmo. A Ju, minha esposa, não. A Ju já é toda... Não, tem que ver, regrava. Aí ela faz um vídeo e faz 50. Só que o dela fica super produzido. Sim. O meu fica do jeito que dá. Sim. Por quê? Porque eu sou extremamente crítico. Então, se eu não conseguir ter velocidade, eu travo. É por ser crítico. Isso vem do autoconhecimento. Entendeu? Então, o ponto-chave é...
Estou com medo. Beleza. Pensa o seguinte, qual o pior cenário? Vou gravar um vídeo e se me criticarem, você apaga. Caso você queira apagar. Ou se e às vezes é uma oportunidade também de aprender a lidar com as críticas. Claro! Né? É que é mais difícil, né? Sim, mas é possível, porque Sim. depois, isso que você está trazendo, a gente trabalha muito em terapia. Perfeito. Né? Essa questão da exposição gradual, pra gente ir perdendo esse medo. E às vezes a gente tem tanto esse medo de receber uma crítica, mas que depois que a gente percebe, a gente vê que nem era aquilo tudo que a gente estava imaginando. Então é a oportunidade, muitas vezes, que a gente tem, inclusive, de ressignificar esse pensamento, né? De reestruturar e de entender, cara, essa ali é só a opinião dele, né? Isso não fala sobre mim, sobre o meu trabalho. E tá tudo bem, pode ser que alguém não goste do teu vídeo, mas isso não significa que não esteja bom. Isso não significa que você não vai conseguir vender ou que o teu trabalho está sendo desmerecido por conta disso. Então, eu acho que, inclusive, é uma oportunidade de a gente falar assim, cara, tá tudo bem, recebi essa crítica. Sim. Então tá, eu tive um vídeo que viralizou no Instagram e eu recebi muitas críticas também com relação a esse vídeo, né? Mas eu fiz justamente essa reflexão. Eu falei, cara, as pessoas que estão falando vêm de uma realidade diferente da minha. E eu preciso compreender isso, porque senão a gente fica paralisado. A gente nunca mais faz nada, porque a gente fica travado nesse medo do que os outros vão pensar de mim. Então, acho que é muito isso que você trouxe, né? Da gente conseguir se expondo de forma gradual e percebendo que não é o bicho de 7 cabeças que a gente imaginava. Sim. Não, e tem um ponto interessante aí também, que é o seguinte. Quem critica, normalmente, fala em público. Quem elogia ou tá gostando não fala nada. Uhum. Eu tenho um amigo, um conhecido, tá? Que ele é síndico de condomínio. Beleza? Cara, síndico é um troço chato. Vamos combinar? O tema síndico de condomínio, porra, é meio chato. E ele começou, sei lá, há tipo um ano atrás, já a criar conteúdo. Ele grava uns vídeos, põe lá no Instagram, e direto ele vai atrás de casos bizarros que acontecem em condomínio. Então, tipo assim, você tá com um cachorro no elevador e sobe o elevador e fica preso o cachorro. Uhum. Ou, sei lá, a criança pega o carro do pai automático, mete a ré, bate... Umas paradas assim. Mano, eu percebi que todo vídeo que ele posta, eu paro pra ver. Porque é curioso. Sim. Eu nunca fiz um comentário. Por quê? Porque eu esqueço. Aí, o dia que eu percebi isso, eu falei assim, mano, vou começar a curtir pelo menos e comentar uma coisinha. Porque é emotiva. É mais... Eu aprendi com isso que, muitas vezes, uma galera adora o que você faz. Só que a gente não fala nada, porque a gente tá assistindo ali, pô, legal, qual o próximo? Uhum. É dopamina, né? Acabei de ver um vídeo legal, eu quero ver o próximo. Só que quem critica vai ser a minoria, 1%, só que é esse que incomoda. Você pode ter, sei lá, 1000 views. Vai ter um cara que vai criticar, que vai lá, ai, que besteira que ela falou. Aí você vai falar, nossa. E outra coisa, a rede social também, a gente perdeu a noção do que são 1000 pessoas. Mano, se teu vídeo bateu alcance de 1000 pessoas, é gente pra cacete. É muita gente. Como se fosse um auditório com 1000 pessoas dentro. Exato, exatamente. Aí entra o ponto de, beleza. Ai, mas eu não tive nenhuma curtida, nenhum comentário. Tá bom, vamos embora então fazer uma análise técnica. No vídeo, você pediu ao final dele ou no meio, pra quem assistiu, comentar? Dar a opinião da pessoa ou não? Ah, não, pô. Se você não induz a pessoa pro que você quer, que a gente chama isso de chamada pra ação, se você não induz a pessoa, a tendência é que ela veja o seu vídeo e pule pro próximo. Entendeu? Aí entra a parte do estudo, do desenvolvimento. Empresária, você que tá vendo esse vídeo aqui, vai gravar um vídeo, no final dele, ou no meio pro final, você pede, cara, que quero saber a sua opinião aqui no comentário. Gostou? Comenta. Não gostou? Falei besteira? Me xinga aqui, não tem problema não. Isso é uma dica boa. Sim. Porque se você começa a ter muito comentário, independente de qual seja, o Instagram entende que teu vídeo é relevante. Sim. E ele entrega para mais pessoas. Entendeu? Os haters ajudando sempre Sim. nos nossos negócios. Eu tive um post uma vez que eu fiz no Instagram, isso deve ter uns 3 anos, tá? Que foi assim, empresa de serviço não precisa estar no Instagram, é para vender. Aí eu fiz o carrossel e postei. E impulsionei. Luísa, deu 6 horas, meu Instagram tava bombado de gente me xingando. Olha ele, todo engraçadinho, diz que não você tá no Instagram e tá aqui. Então por que você tá aqui? Vai embora, a galera me xingando. Ninguém nem leu. Aí, eu fiquei puto, né? Beleza. Eu falei, esse cara responde, não responde, apago, como você ia apagar a galera? Só que eu percebi que começou a vir muita gente me seguir, enviar inbox, papapá. Aí eu fui e impulsionei. Cara, ficou centavos o anúncio.
Falei, mano, por quê? Aí eu fui entender depois de um tempo. Falei, cara, porque no começo do vídeo, no começo do post, eu postei, deu, sei lá, meia hora, já tinha uns 3, 4 me xingando. Então o Instagram entende que acabei de postar e já teve comentário, dependendo se é bom ou ruim, esse conteúdo é bom. Então, uma outra dica legal. Postou alguma coisa de valor, é bem relevante, distribui para amigo, comentar, família. Cria um grupo de pessoas que te seguem no Instagram. Fala assim, gente, abri um grupo aqui no WhatsApp, sempre que eu lançar um conteúdo, eu vou lançar aqui também primeiro para vocês verem. Tem interesse, entra no grupo. Lançou o conteúdo, já compartilha e pede comentário, porque óbvio, probabilidade, você tem mais probabilidade de ter mais alcance, entendeu? Por quê? Aquela primeira meia hora, uma horinha recém-postado, ele tem mais alcance mesmo. Sim. Entendi. Caraca, muito legal. Não, eu tava pensando, você falando, eu fiquei pensando, eu e o Luiz também trabalhamos com internet. A gente vende o nosso serviço, basicamente pela internet. E normalmente quem vai lá julgar os meus vídeos, mas no meu caso eu trabalho com diástase. Diástase só com cirurgia, não sei o quê. Nunca fez uma consulta comigo. E normalmente as mulheres que vão lá fazer consulta, eu nunca nem vi no meu direct. Claro, deve ter algumas que comentam alguma coisa, mas eu nunca vi. Porque se você falou, a pessoa gosta, ela fala, beleza, gostei do que a Carol tá falando, vou lá, marco minha consulta e vou. Aí quem fica lá, tem gente que fica no meu direct. Mas quanto é a consulta? Aí eu encaminho pro WhatsApp, às vezes falo, mas a consulta é muito cara. Mas não sei o que lá. A pessoa não chega, não vira um cliente, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente que talvez não tenha tanto seguidor no Instagram, não viralizou, às vezes a gente fica muito nessa preocupação de mas eu tenho pouca visualização, mas eu tenho pouco comentário. Mas o importante pra gente, no caso, é fazer a venda, né? É a pessoa ver o vídeo, quero comprar o serviço, ou quero, sei lá, conhecer um pouco melhor e marcar lá a consulta, enfim. Então, eu acho que... Eu não sei se isso é um pouco culpa da própria internet, da gente achar que tem que estar sempre, ter muito seguidor, viralizar para vender, ou se é falta de estudo mesmo, né, das pessoas, né? O que você acha? É porque a gente acredita muitas vezes que, eu tenho lá, o fulaninho tem 50 mil seguidores. Beleza. Sim. Às vezes é comprado. Tá? Ou às vezes esse cara já investiu um caminhão de dinheiro em anúncio, porque eu faço isso lá na empresa. A gente tem clientes nossos com 100, 200 mil seguidores, mas que já investiu é mais de 1 milhão naquele Instagram. Caramba. Isso a pessoa não vê, entendeu? Então, assim, tudo tem o seu tempo. Não compare você que está num nível com alguém que já faz isso há 10, 15 anos. É uma jornada. Assim é como, por exemplo, quanto tempo de estudo vocês tiveram para fazer... É o que vocês fazem hoje, em média. Pensa aí. 6 anos, pelo menos. 6 anos. E você, Lu? Também, só de graduação 5, mais 2 pós, terminando a terceira. Olha aí. Aí tu vê. Dá pra ser. Imagina que eu acabei de me formar em psicologia, olho pra Luísa e falo assim, nossa, mas a Luísa é tão boa, eu sou um lixo de profissional, nunca vou chegar lá. Mano, calma, respeita a jornada. A faculdade a gente entra, sabendo que são 4 ou 5, 6 anos. Mano, e você topa isso, são 10 períodos. Tu fala, são 10 semestres que eu vou estudar, não vou ganhar dinheiro, vou ficar igual um maluco, não vou ter vida. E você aceita. Por que você não aceita ficar 2 anos no Instagram plantando, sabe? Só que vem a ansiedade, no sentido de... fulaninho começou ontem. Será que começou ontem mesmo? Ou será que você só viu ele ontem, mas você não vê toda a raiz que tem aquela planta? Porque ela começou a germinar agora. Aí, agora... Papo coach, né? Surgiu do nada. A raiz cresce primeiro pra baixo. Mas no final é isso, velho. No final... Aí tem uma coisa que eu sempre falo com um cliente meu que tem pressa em crescer. Eu quero crescer que o fulaninho. Cara, aí tu vai e abre o Instagram do fulaninho, né? Do cara que ele falou. Aí você olha ali e começa a passar o feed. Aí tá o cara em Floripa num congresso. Tá o cara um mês antes no Mastermind, não sei aonde. Aí tu começa a ver que o maluco... ou a mulher, viaja pra caramba em evento de marketing, de desenvolvimento, e que a gente sabe que é caro. Sim. Tem evento que é 80 mil reais pra você participar. 50 mil, 40 mil. Grupos de acompanhamento anuais a 100 mil. Aí o cara fala, mano, esse cara tá investindo um caminhão de dinheiro. É pra ser quem ele é hoje, que ele começou ontem. Quanto que você investiu nesse sentido pra se desenvolver? Por isso que eu falo, não tem CNPJ forte com CPF fraco, velho. Não tem. O empresário ele tem que se desenvolver
para conseguir o lugar ao sol dele. Contém a ansiedade, se desenvolve e vai plantando. Eu tenho empresa há 11 anos de marketing. Eu comecei a ganhar dinheiro de verdade tem 5 anos. Eu acho que tudo é sobre constância, né? Mas a vida é sobre isso. E a internet É não isso, podia Carol. ser diferente. Carol, 6 anos, quase 7, com um salário de CLT, praticamente. Eu ganhava o que eu ganhava de meu emprego. Então, Sim. eu comecei em 14, até a pandemia, em 20, eu tinha um salário normal de uma pessoa de CLT. Sim. Até menos se bobear, porque não tinha férias, não tinha 13º. Aí, na pandemia... Aí eu vou te contar uma história interessante. Começou a pandemia, eu lembro como se fosse hoje, dia 13 de março de 2020, sexta-feira 13. Eu tava num grupo de mastermind desse que eu te falei. 39 mil reais, que foi o custo desse grupo de mastermind. Tá? Não, desculpa. Esse foi 30. Porra. Não, é porque o ano seguinte foi 39. É o mesmo grupo que aumentou o preço. Aumentou. Aí, na época, isso foi em março, em dezembro me chamaram pra entrar nesse grupo. Eu não tinha dinheiro pra entrar. A vista era 25 ou 30 parcelado. Eu virei pro meu sócio e falei, gente, bora entrar? Ele falou, não tem dinheiro. Ele falou, não, mas tem que entrar. Tinha uns amigos que iam participar, eram uns caras grandes do mercado. Eu falei, mano, não, bora entrar. Não dá. Eu fiquei de dezembro a março brigando com os meus sócios pra gente tomar coragem e ir. Aí eu falei assim, vou fazer o seguinte, a gente paga a primeira em março no cartão de crédito, que aí vem abril. Eu vou pro evento, o evento era iniciozinho de março, lá dia 8, 9, sei lá. Eu vou pro evento, volto do evento com o plano que a gente vai montar lá, a gente executa, paga a primeira se virando e tem mais um mês pra fazer dinheiro. Vambora de maluco? Vambora de maluco. Salto de fé, velho. Salto de fé. Pagamos a primeira, sei lá, dia 3 de março, no cartão que vencia em abril, dia 15 de abril. Legal. Pagamos e fui. Estamos lá, pandemia. São Paulo fechou o aeroporto, sexta-feira 13. Foi esse dia, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei assim, mano, todos os meus clientes eram clientes do mundo físico. Iam fechar. Lockdown. Voltei de lá falando assim, acabou o mundo. Não temos mais dinheiro, estamos com 30 mil de dívida para pagar da mentoria. Vou entregar escritório, apartamento, voltar a morar com meu pai, porque não vou ter mais cliente. Já viu todo o cenário. Desesperador. Catastrófico, né? Não, mas, Luísa, o cenário era esse. Tinha como pensar outra coisa. Eu tava no evento, na sexta-feira 13 de março, eles falaram assim, aí jornal G1 falando, São Paulo fecha voos para fora do país. Presidente diz que vai entrar em lockdown, não sei o quê. Desesperador. O mundo vai acabar, pandemia. Aí ali, eu falei assim, mano, demorou. Entreguei sala, entreguei apartamento, a vida zerou. Quando eu voltei a morar com meu pai, eu pensei assim, bem, pior não fica, né? Pior não fica. Então, o que eu posso fazer daqui para usar esse grupo que eu tô participando para crescer? Porque do grupo eu era o menor em termos de empresa. Tinham, sei lá, acho que 16 empresários, eu era o menor. Então, eu virei pros caras grandes e falei assim, mano, o que tu faria no meu lugar? E falei com todos. Um falou assim, Willy, faz isso, faz aquilo. Aí eu escolhi umas 3 opções e falei, beleza, vou testar. Vou tentar fazer isso, aquilo, outro. Ali a vida andou. Por quê? Porque eu peguei um conhecimento externo, pedi ajuda de pessoas que já tinham feito aquele caminho e falei, mano, cara, quero sair daqui e vir pra cá. Me ajuda? Me ajuda. Faz isso. Fui fazendo. Aí a vida andou. Mas depois de 7 anos de empresa quase. Entendeu? Não foi montar a empresa hoje e comecei a ganhar dinheiro daqui a 2 meses. Não, pô, 7 anos. Ralando, igual o CLT, normal. Às vezes a gente quer comparar muito o palco dos outros com os nossos bastidores. É isso, né? Luísa. E aí a gente só olha ali a grama do vizinho, mas às vezes é uma grama sintética. E você tá lá tentando capinar a sua. É isso. Pensa o seguinte, tipo assim, eu vejo muito empresário de 45, cara de Porsche, benzão, de cobertura, morando bem. Aí tu fala assim, pô, mas eu não tenho minha Porsche. Eu não tenho minha cobertura de frente pro mar ainda. E agora? Mano, calma. Você tem 37 anos de idade. Pega esse cara e volta 8 anos com a tua idade. Com a tua idade, fazendo o que ele faz, ele já tinha o que você tem hoje? Muitas vezes não. Só que você compara tempos diferentes com contextos diferentes. Aí dá merda. E Will, você trouxe muito essa perspectiva, né, que a Carol levantou aqui, da questão da dificuldade que muitos profissionais têm em fazer vendas, e principalmente a gente que é da área da saúde, às vezes a gente tem muito essa crença, né, de que a gente não pode vender e tal. E você acha que a gente, né, mulher,
tem uma diferença ou alguma dificuldade nesse quesito? Você percebe alguma diferença de gênero para essa questão da venda? Sendo brutalmente honesto, não. O que eu percebo é o seguinte, a mulher, ela tem uma tendência a ser mais fofa vendendo. O homem é mais bruto. Só que eu sempre digo que a mulher que vende bem tende a ter mais resultado do que o homem que vende bem. Por quê? Porque vocês mulheres são mais inteligentes que a gente. Ou homem, mas é o que eu acredito. O homem é meio brutão, a gente olha só pra frente, entendeu? Vocês entendem o contexto muito melhor. Então, pensando em venda consultiva, que é o que eu faço, o que é a venda consultiva? Aquela venda que eu entendo o seu problema, crio um plano de ação, né? Entendo ali como você pode desenvolver aquele problema e apresento uma solução. Então, esse tipo de venda, de serviço principalmente, a mulher, eu acredito, isso é o que eu acredito. Willy, com base em quê? Com base no meu achismo. É isso. Que vocês são melhores por quê? Vocês passam mais atenção. O homem, muitas vezes, é mais focado em resultado, objetivo. Sim. A mulher entende mais. Então, eu acredito que quando alguém entende mais o que você passa, você tem mais empatia com a pessoa e você tem mais chance de comprar dela. Entendeu? Só que, de novo, isso pode ser natural ou treinado. O natural, se você for uma mulher muito simpática, muito extrovertida, é mais fácil. Agora, se você é o contrário, uma mulher mais conforme, uma mulher mais estável, uma mulher mais tímida, já dificulta mais. Entendeu? Então, o ponto é esse. Entenda como que você se comunica, se você é uma pessoa mais expansiva ou não, e trabalhe em cima disso. E até isso que você trouxe, eu acho que é legal a gente falar sobre essa questão da habilidade, do desenvolvimento, porque às vezes a gente acredita que venda é um dom, né? Eu já escutei muita gente falando isso. Eu não tenho o dom da venda, ou fulano tem o dom de vender. E que muitas vezes isso pode ser desenvolvido, né? Total. Essa é uma habilidade que a gente pode ir treinando, pode se desenvolver e pode, obviamente, como você falou, algumas pessoas têm um pouco mais essa facilidade, até por conta da personalidade, de já ser uma pessoa mais extrovertida, mais simpática, às vezes de acolher mais, né? E a gente pode usar isso ao nosso favor, mas não existe isso de, um dom divino da venda, né? Sim. É assim mesmo ou você acha que é diferente? Treino. Óbvio, pessoas mais extrovertidas têm mais facilidade, porque você já tem uma facilidade em abrir portas, em começar a conversa. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em começar a conversa. Se você me soltar num evento social, eu vou ser o carinha do celular. Vou ficar no meu canto. Porque eu tenho vergonha, velho. Eu sou um cara tímido. Só que também é o seguinte, papai. Começou a conversar Abriu comigo, a boca, acabou. Não, já era. Eu sou o gago mais falante que eu conheço. Mas é verdade. Eu sou o gago mais falante. Ué, evento de BNI, pra mim era um caos. Ficar ali meia hora fazendo networking. Porque eu tinha que abordar pessoas que eu não conhecia, puxar assunto, a pessoa com vergonha, eu também. Era horrível pra mim. Eu sofria muito. Só que também é o seguinte, se tivesse um grupinho, o papo tá rolando solto, papai... PS, ele foi o presidente do BNI. Durante um ano. No final de tudo. Fiquei lá 5 anos e fui... Então, mas o presidente foi muito fácil. Por quê? Porque a meia hora antes do evento, que era onde o pessoal fazia network, a minha desculpa era que eu tava arrumando as coisas pra apresentação. Então, eu não precisava, real, isso, eu juro por Deus, é real. Eu não precisava ficar lá forçando conversa. Entende? Então, assim, quem é mais extrovertido tem mais facilidade em puxar conversa, em desenvolver e vender mais. Agora, William, eu sou tímido ou tímida, não sei como começar. Primeira coisa, destrava a tua mente e lembra o seguinte, se o que você vende é íntegro e muda a vida, você tem a obrigação de vender. Por quê? Você estudou anos para fazer o que você faz ajuda as pessoas, tá? E tem pessoas que precisam daquilo. Beleza? Então pensa assim, eu não estou empurrando venda em ninguém. Se eu sou pedreiro e a sua casa precisa de uma reforma, fazer um quarto novo, e você escolhe me contratar, é porque você acredita que eu posso te ajudar. Então ali, eu estou ajudando a tua vida, e não o contrário, eu não estou forçando venda. Um cano estourou na sua casa, eu sou encanador. Cara, está vazando água, você tem que fechar o registro, se você for abrir para tomar banho, vai molhar a casa inteira. Então, eu tô lá te ajudando. Então, é um favor que eu faço a você. Então, o passo 0 é, você está resolvendo um problema de alguém. E se você não vender, não tem resolução do problema. Então, cara, eu só tô sendo um atalho. Eu tô encurtando o caminho de alguém em relação a algo.
Então, esse é o primeiro passo. Depois que você entende isso, você pensa o seguinte, no mercado, quem precisa do que eu vendo? Então, por exemplo, eu vendo tráfego pago. Legal. Quais são as empresas que precisam do que eu vendo? Qualquer uma, teoricamente. Quando você aprofunda, você vê que não. Por que não? Empresa que está começando não tem que fazer tráfego pago. Porque primeiro você estrutura o negócio, depois você cresce. O tráfego pago ele só amplifica o que você já tem. Se você tem um balde de merda, amplifica a merda. Se você tem um balde de bênção, amplifica a bênção. Entendeu? Então, assim, num primeiro momento, qualquer empresa de tráfego ia pensar assim, vou vender para todo mundo. Não, cara, calma. Olha no mercado quem é o cliente que realmente está no ponto de comprar. Então, o caso de vocês. Quem são os clientes que vocês atendem que estão no ponto da compra? Exatamente no ponto da compra. Esse cliente, você não tem que forçar a venda. É o natural dele comprar. Agora, um cliente que está um pouco mais distante da compra, aí talvez você tenha que forçar a venda. Aí hoje eu vejo que esse cliente, eu não quero vender para ele. Ao menos não tráfego pago. Porque ele não precisa. Sacou? Sim. Então a lógica é, o que eu entendo isso hoje, e vou te falar, Lu, isso é muito recente, tem, sei lá, no máximo um ano que eu entendi esse jogo. Que é o quê? Eu primeiro identifico quem é o cliente que realmente precisa de mim, em quem que eu posso mudar a vida. Eu foco nesse cara. Todo o resto eu esqueço. Aí eu paro de forçar a venda. Entendeu? É como... E valorizam o teu trabalho, né? Exato. Teve uma Nutri... que eu atendi uma vez... que ela falou assim... Willy, eu pego clientes que querem perder acima de 20 quilos. Mulheres. Tá? Entre 30 e 40 anos querem perder mais do que 20 quilos. Eu virei para ela e falei, mas por quê? Ela falou, simples. Porque eu tenho aqui um protocolo que em 6 meses, essa mulher, ela perde matematicamente, ela mostrou uma planilha de dieta, não sei o quê. Matematicamente, ela perde 20 quilos se ela fizer o que tem que ser feito. Então, ela, quando perde 20 quilos, ela me indica para todo mundo que ela conhece. E ela falou uma frase que eu nunca esqueci. Gordo conhece gordo. É muito raro você ver... Aí, é sem gordofobia, tá, pessoal? Sim. Só pegar uma frase pra me falar. Gente, o gordinho conhece gordinho. Mano, Aí eu paro e penso assim, pô, eu sou gordinho. Eu tenho um monte de amigo gordinho. Se eu perco peso, os meus amigos vão querer também perder peso. E aí eu vou indicar. Aí ela falou assim, cara, o dia que eu entendi que a minha cliente são mulheres, não homens, que querem perder acima de 20 quilos, eu posso cobrar mais caro. Eu tenho um programa que atende ela super bem, ultra nichado, que ela tem resultado e eu também. E depois ela me indica para um monte de gente. Então esse é o cliente que ela não tem que forçar a venda. Já aquela mulher que quer perder 5 quilos, já é diferente, porque a dor é pequena. E aí vai entrar um ponto que é central para todo empresário. Quando você vai montar um produto, uma estratégia, tu tem que buscar um público que tem alta dor. Então, assim, eu estou 20 quilos acima do peso. Eu tenho uma dor em relação a peso que alguém que está 5 não tem. Sim. Então, o ideal é você pensar, dentro do que você atende público, qual que é a fração desse público que mais tem dor e mais tem urgência de compra. Porque esse cliente que tem urgência de compra e tem alta dor, ele paga rindo para você. Ele compra muito tranquilo. Porque ele tem necessidade de resolver aquele problema agora ou por agora. A gente lá no escritório fez uma obra que durou 4 meses. Obra é um inferno. Tem dia para começar, mas não tem para terminar. A gente mudou piso, teto, móvel, tudo do escritório. Cara, eu tava nos últimos 4 meses desesperado para terminar a obra. Eu imagino. Então, eu não tinha paciência de pegar orçamento com 3 empresas diferentes para mudar o piso. Por quê? Porque eu tô com urgência, velho. Eu tô com poeira na alma. O time ficando em casa. O móvel no canto desmontado. Por causa da obra do piso tinha que mudar. Então eu tinha alta urgência e alta dor. Porque o piso, eu tirei o piso primeiro. Depois que tira, você tem que botar de novo. O teto, eu quebrei o teto todo. Aí ficou o troço lá no cimento, ridículo. E eu trabalhando no meio de uma poeira. Então eu falei, mano, eu quero mudar o piso e o teto com urgência. Ah, o cara cobrou um pouquinho mais caro. Parcela, vambora. Então, lembra disso. O público com dor e com urgência de compra, ele te paga feliz e você não tem que empurrar a venda. Tu pode ser até ruim de venda. Se tu tiver, como eu vi vários, tá? Esse mercado de obra, meu Deus do céu, o povo é muito... Exemplo bobo.
sei lá, ficou em R$3.000 o serviço. Legal. Parcela? Parcelo? Como? Metade no começo e metade no final. Pô, irmão. Isso não é parcelamento, velho. Parcelar em 5, em 12. Tu fala, não. Mano, usa link online. Isso. Ah, mas tem juros. O cliente paga os juros, velho. Qual o problema? Às vezes o cara, ele prefere pagar juros do que parcelar. Reduzir o caixa dele. Entendeu? Então, assim, é muito louco. A gente começa a falar de uma coisa diferente. Mas aí bate de gostoso o TDAH. Mas, enfim, terrível. A lógica é público com muita dor e muita urgência paga feliz e você não tem que empurrar a venda. Então, eu acho que um dos segredos, então, da venda, pelo que você está falando, até para o pessoal que assiste a gente, é ter um nicho bem específico, né? Não ser amplo. Vamos dizer que tem mulheres aqui que fazem... Deixa eu pensar. Faz bolo. Perfeito. Aí ela quer vender o bolo. Então o ideal é ela, tipo assim, vender bolo para festa ou vender bolo caseiro. Teu conselho seria esse, assim, só pra gente tentar trazer de forma prática, né, pra quem tá ouvindo a gente aqui. Exemplo, eu vendo bolo, certo? Possivelmente tem vários tipos de bolo, recheios diferentes, sabores diferentes, papá, e tem vários públicos diferentes. Você tem o bolo de casamento, bolo de festa, o bolo do dia a dia e tal. Eu pensaria em nicho mesmo. Tipo assim, cara, dentro de bolo, o primeiro, qual que é o público que mais pode comprar em termos de volume? Segundo, qual bolo me dá mais lucro? Isso é muito importante. Às vezes você foca em um produto que tem muita saída, você tem muito trabalho e com lucro pequeno. Aí você tem que vender muito para ter um lucro pequeno. Às vezes você pode escolher, exemplo, bolo de casamento, que é caro. Tu vende muito menos, só que você também trabalha muito menos e teu lucro por venda é maior. Então você faz conta. Entendeu? Eu gosto muito de fazer isso, de entender dentro dos produtos que eu vendo, que eu atendo, quais que me dão um bom dinheiro e com menos esforço. Porque é o seguinte, dinheiro você escala, tempo não. Tempo você escala com outras pessoas. Então o seu tempo, para ficar fazendo bolo, ele é um tempo de 24 horas. Você monta uma equipe, você compra mais tempo. Claro. Entendeu? Só que eu gosto... primeiro de começar com um produto que é ou mais caro ou com melhor margem, porque com pouca venda eu começo a ter mais resultados. É financeiro mesmo, entendeu? Exemplo, é psicologia. Eu já falei é muito Luísa. Luísa. Cara, ele já puxou tanto minha orelha. Já falei muito claro. Falei, Lu. Eu também. Gente, Duas pessoas. Para de vender consulta e vende projeto. Sim. A consulta, se você me cobra R$300 por consulta... Agora eu tô fazendo isso, tá? É isso, Lu. Lu, sabe por quê? Eu vou te fazer um questionamento aqui. Imagina que eu sou um consultor de vendas, tá? E aí, um mentor de vendas, e eu vou te treinar para você virar uma exímia vendedora. Eu viro para você e falo assim, Luísa, eu tenho aqui um programa que em 6 meses eu te formo uma exímia vendedora. Esse é um programa. Aí vem outro cara e fala assim, Luísa, eu tenho aqui um programa que em 4 semanas eu te formo uma exímia vendedora. Qual que você prefere? 4 semanas. Se o resultado é o mesmo, você quer em menos tempo. Claro. E tu concorda comigo que se for o mesmo resultado em menos tempo, esse que entrega mais rápido, ele pode cobrar mais caro? Sim. Por quê? Porque ele tá oferecendo a mesma coisa num tempo menor. Ou seja, esse cara, ele tem uma quantidade de encontros teoricamente menor, a hora dele vale muito mais e possivelmente o cliente sai muito mais satisfeito porque ele teve o que ele queria rápido. Porque eu vendi o projeto para você. Agora, se você fosse comparar número de encontros e horas, o outro é mais interessante, pô. Porque tem 6 meses de encontros semanais. Mano, 24 encontros semanais. Se eu virar pra minha esposa e falar assim, amor, eu vou fazer uma mentoria, que toda semana eu vou ter encontro à noite, na terça-feira. Ela fala assim, tá de sacanagem. Você esquece que você tem filho e família, né? Sim. Mas a lógica é essa. Sim. E tu vê um monte de gente vendendo curso à moda antiga, que era assim, meu curso tem 172 horas de curso. Não quero, não. Nem que você me pague, tu vai botar isso na minha agenda. Não vai, entendeu? Então, assim, o ser humano compra o resultado. E sabe o que eu percebo também dentro disso, Will? Quando eu comecei a vender planos trimestrais, uma aderência muito maior do próprio paciente com a psicoterapia. Claro. Então, eles se engajam muito mais para dentro desse período ali do
dos 3 meses, eles conseguirem se desenvolver e eles sabem que eles vão ter esse suporte durante esse tempo também. Então, isso melhora o meu atendimento, porque eles acabam saindo mais satisfeitos. Acontece como você falou, eles acabam indicando também, porque Sim. eles veem resultado. Então, eu acho que traz também muito essa satisfação, esse comprometimento do próprio cliente com o processo. Porque quando a gente faz sessão avulsa, né? Aí, essa semana eu faço. Pô, não tem dinheiro essa semana aqui, então não vou fazer. Pula. Aí pula. Só que isso altera no meu processo. Óbvio. Né? Então, quando a gente trabalha dessa forma, a gente já tem essa previsibilidade, até mesmo o nosso plano de tratamento a gente consegue montar já entendendo que a gente vai ter aquele tempo junto. Então, é muito mais eficaz e o resultado é muito maior do que ficar, hoje eu tenho dinheiro, hoje eu consigo investir na terapia, e daí eu fico um mês sem vir, e aí não tem resultado. Aí a pessoa não tem resultado, você fica na montanha-russa emocional, financeira bizarra, porque você não pode contar com aquilo 100%. No final, é um perde-perde. O cliente não tem o resultado que ele queria, você não tem o retorno financeiro, o ganho financeiro que você esperava, e no final já E eu perde. ainda saio como uma ruim, né? Profissional ruim que não deu resultado. Agora, quando você vira... Aí sabe o que dói o coração? Sabe o que dói a alma? Tu vê um paciente teu que tu cobrava, sei lá, 200 por consulta, então um mês ficava 800, ele topando pra pagar e depois cancela e vai embora. Aí tu vê esse mesmo cara num evento de desenvolvimento pessoal que tu sabe que custou 8 mil, 3 dias de evento. Tu fala... tu faz conta, né? Sim. Tu fala, o cara pagou 8 mil pra ir mais... Porque assim, 8 mil fora passagem de avião, Hospedagem. fora hotel. Isso aí. Então 8 virou 12 fácil. O cara pagou 12 mil no negócio e falava pra mim que não tinha 800 por mês. Não foi isso não, é que ele viu o valor na promessa dos 12 mil que ele não viu nos 800. Então, ali ele te comparou com uma psicóloga com preço de outras. Pô, você me cobra 800? Ou, pô, já vi um amigo meu me indicou uma que cobra 550. Era 600, caiu 50 ainda. Pô, você tá cara, mas o evento de 12, ele percebe como um projeto, um acompanhamento. Então, a lógica para de vender consulta e vende projeto, e vende resultado, porque aí você engaja melhor. É igual a faculdade, você entrou sabendo que eram 10 períodos. Então você falou assim, eu aceito pagar tanto por mês durante 5 anos. Ou, se for pública, eu aceito ficar aqui, vir todo dia estudar durante 5 anos, porque o projeto é isso. Com 5 anos se formar. É a mesma coisa. Para de vender serviço avulso e vende a transformação final. Você pode cobrar muito mais caro. É muito mais fácil parcelar, porque você sabe, exemplo, um projeto de 3 meses, sei lá, a 9 mil reais, a 6 mil reais, isso parcela em 12 no Infinity Pay, isso dá 12 de 600. Mas o processo dura 3 meses, parcelar em 12? Vai. Qual o problema? Eu tenho um monte de conta no cartão que eu parcelei com o cara. A obra, eu fiz, mudei tudo. Tudo que eu podia parcelar em 12, eu parcelei. Entrou jurinhos? Uma coisa ou outra. Só que o meu fluxo de caixa não descasou, entendeu? Às vezes, a forma de pagamento é muito mais importante do que o valor cobrado. Muito mais importante. Pensa o seguinte, carro, vou comprar um carro financiado. Tu paga quase 3 carros, mas você topou a parcelinha. Exatamente. É melhor do que ter que esperar ter o dinheiro para comprar à vista. Entendeu? Casa, então, imóvel, então, é bizarro. Se você aceita um financiamento de 30 anos, olha que loucura. 30 anos de financiamento, mas aquela parcelinha cabe no seu bolso. Sim. Mesmo que você pague 3 casas pro banco. Só que, então, perceba. Olha para agora, faça um desafio, Carol. Faça um desafio, Luísa. Olha para a oferta de vocês, para a forma como você vende e pensa, primeiro, eu vendo serviço ou vendo projeto? Segundo, eu cobro avulso ou cobro todo o processo junto? Cobro parcelado. Eu consigo parcelar em 12 o que você me vende? A lógica é essa. Você vai conseguir vender muito mais e vai ter cliente muito mais engajado. Aí vem aquela pergunta, mas se eu vender em 12, eu vou receber em 12. Não vai não. Infinity Pay, Mercado Pago, enfim, PagSeguro. Você vende hoje, recebe Infinity Pay que eu uso, você recebe em 6 segundos se você botar lá um nitro, né, ativado. Sim. Senão no dia seguinte. Mercado Pago, eu acho que 2, 3 dias, e PagSeguro acho que são 14. Mas enfim, tem várias outras. Sim. Mas a lógica é essa. Ofereça para o seu cliente a possibilidade dele parcelar o que você cobrou. Porque você vai vender muito mais. E Will, agora falando de projeto, né?
Quais são os teus projetos aí para esse ano? Conta pra gente. Maravilha, vamos lá. Cara, esse ano é muito louco porque, assim, eu tô numa mudança de visão de negócio. Por quê? Eu tenho agência de tráfego há 11 anos. Então, há 11 anos que eu gerencio tráfego, que é fazer anúncio no Instagram, grosso modo. Instagram, Facebook, YouTube, Google Ads, tá? Então, é basicamente o que eu faço há 11 anos. Só que eu fui entender, a gente até falou sobre isso antes de começar o episódio, que muitas vezes tráfego é a última etapa da jornada. O cara, ele tem que ter um negócio mais estruturado, ele tem que ser um empresário ou uma empresária com cabeça de empreendedor de verdade, se desenvolvendo como pessoa para criar uma empresa forte. Então, atualmente, eu tô com a agência de tráfego, a gente roda normal ainda os clientes, só que eu tô montando um projeto de consultoria individual ou mentoria em grupo, onde eu vou desenvolver esse empresário em valências fora tráfego. Vai ter tráfego. Lá no final. Vai ter tráfego, mas antes disso, tem processo de gestão, de venda, estruturação de marketing, que é uma coisa que o povo não pensa. Exemplo bobo, Luísa. Vou apresentar um serviço de psicologia. Cara, monta uma apresentação visual. É para quando você compartilhar a tela no Zoom ou no Meeting, você compartilhar e mostrar, ó, esse é meu processo, olha aqui, um fluxograma bonitinho, etapa 1, exemplo, são 3 meses, cria 3 pilares, ó. A gente aqui trabalha com 3 pilares na psicologia. O primeiro dura 1 mês, onde eu vou parará. O segundo dura 2 meses, onde eu vou fazer isso aqui. E o terceiro aqui, a gente cria as metas, as rotinas, parará. Beleza? Luiz, acabou os 3 meses, eu posso comprar um outro processo? Claro que pode. A gente repete isso com outro objetivo. Então, assim, cria uma pressão visual para aquilo ficar tangível aos olhos do cliente. Isso é marketing. Aí eu te pergunto, quantas psicólogas você conhece que param um dia em casa e falam assim, vou montar minha apresentação de vendas para apresentar para o meu cliente? Quantas fazem isso? Dificilmente. Elas vendem abre a câmera do Zoom ou vai no consultório e vende aqui. Se você não para estruturar isso, você nunca vai ter. Aí você vai ver aquela grandona do Instagram que tem um time comercial vendendo, muitas vezes. Aí o time comercial dela tem o quê? Uma apresentação de vendas. Entendeu? Então... Dá licença, deixa eu só anotar um negócio aqui que você tá falando. Porque não, sério, minha cabeça tá... Mentoria? Tu tá falando, a minha cabeça tá... Eu tô olhando pra você, parece que eu tô vendo um monte... descer um rolo, igual a gente fala na igreja. Descer um rolo, assim, eu tô tendo várias ideias. Deixa eu anotar que senão eu vou esquecer. Tranquilo. Mas a lógica é muito essa, cara. Tipo assim, cara... Gente, lembra disso. Cadê meu bloco de notas? A maioria dos brasileiros que empreendem não se capacitaram como empresários. Normalmente... Eles são bons no que fazem de forma técnica, só quiseram empreendedorismo. Tem um livro chamado... Escreve essa muito boa. Tá, obrigada. Chamado O Mito do Empreendedor. O Mito do... Nunca li esse. É um livro de 1985, se eu não me engano. É antigo o livro. Só que são princípios imutáveis. Basicamente, ele fala o seguinte, que tem 3 tipos de empresário, tá? Você tem o técnico, que é o cara que é bom em executar a parte técnica. Você tem o administrador, que é bom de administrar a máquina rodando, e você tem o empreendedor, que é o visionário, tá? Aí vamos lá. O técnico é muito bom de fazer, péssimo em crescer. Esse cara vai ter um negocinho ali a vida inteira, nunca vai crescer, fome ele não passa. O técnico aprendeu a não passar fome, beleza? Só que ele não cresce. O que você mais vê em empresário hoje é técnico. Isso o cara não desenvolvido, tá? Que ele montou um negócio, ele era muito bom de, sei lá, manutenção de informática, de computador. Ele fala, oba, sou bom nisso, vou montar uma empresa disso. Aí ele abre um negócio de manutenção de computador. Só que esse cara, ele não sabe vender. Esse cara não sabe financeiro. Esse cara não sabe jurídico. Esse cara não sabe contábil. Esse cara não sabe... pessoas? Pô, gerir pessoas? Esse cara é de TI, velho. Esse cara é nerdzão. Ele gosta de ficar ali, ó. Aí, quando ele monta um negócio, ele entende que ele tem que gerir pessoas. E financeiro? Separar o pessoal do profissional. E venda? Vou ter que vender? Vou ter que ir pra rua vender? Não, tá errado. Então, esse cara, ele é o técnico, ele sabe fazer. Esse cara, sem os outros, ele não cresce. Esse cara quebra muitas vezes e volta ao mercado de trabalho. Esse é o técnico. Tem o outro que é o administrador. Que ele é o quê? Começa nada. É um ótimo acompanhante. Se ele juntar com um cara que começa, é uma dupla muito boa.
O administrador, ele, às vezes, não sabe fazer o negócio. Por exemplo, eu sou 0 de psicologia. Se a Lu vira e fala, vamos montar um centro de psicologia, talvez com o meu lado administrador eu consiga tocar, mas você é 0 psicólogo, porque eu não sou psicólogo. Então esse cara é muito bom de gestão, só que nem sempre ele sabe fazer. Pontos positivos é o cara que vai botar a empresa para funcionar. Todo negócio tem que ter um administrador. Agora vem um questionamento. Se o teu negócio ele não tem um administrador, possivelmente você só tá no técnico. E aí o que vai acontecer? Você sempre vai ser um profissional solo. O cara que é solo, ele tem que pensar assim, como que eu paro de ser solo, eu monto uma equipe. Você começa a equipe com a liderança. Porque se você começar a equipe, você contratando, e você é técnico, se você não sabe gerenciar, vai dar BO. Adivinha por que eu aprendi isso? Eu passei por isso. Aprendeu na pele. Não vou mentir, eu não sou esse cara administrador. Esse cara, eu me forço a ser. Não é o meu natural. Por quê? Eu sou o terceiro tipo de empresário, o empreendedor, que é o visionário. É o cara que olha à frente e fala assim, ó, quero fazer isso daqui. Então, é um cara de muita iniciativa, às vezes de pouca acabativa, porque para acabar tem que funcionar. Quem que funciona bem? O administrador. Ou o técnico, se for uma área técnica. Então, o empreendedor, que é o terceiro que ele fala, é um cara excepcional para querer ser empresa, para começar projeto. Mas ele tem que ter do lado os outros dois. Senão dá BO, porque é um cara que sai acelerado, deixa um monte de coisa pelo caminho. Entendeu? E aí ele fala que o ideal é você ter uma sociedade onde você tenha essas 3 peças. Ou em figura de sócios, ou como funcionários, parceiros que vão estar com você. E aí eu te pergunto, dentro disso, como que vocês se encaixam? Começa a se questionar sobre isso. Eu sou mais técnica, eu sou mais administradora ou eu sou mais empreendedora? Se você é muito técnica, você tem o risco de não crescer. Se onde você está tá bom, Willy, aqui é gostosinho, eu ganho tanto, não quero crescer, não tenho muita ambição, tá bom, beleza, de cada um, tudo bem. Não, cara, eu sou administradora, eu não sei fazer muito bem, eu sou melhor em gerir pessoas, é outro caminho. Ou não, cara, eu sou empreendedora. Pra mim, o mais zoado é o empreendedor, porque ele tem um monte de ideia, um monte de sonho, vive frustrado, porque ele começa a ser desesperador. Eu passo por isso. Eu sou essa pessoa. Entendeu? E aí você começa a olhar, Carol, o sentido de, cara, eu sou essa pessoa, não há problema nenhum nisso. Sim. Esse terceiro é o que normalmente é ficar é o que é ficar rico mais rápido. Por quê? Porque ele tem punch, ele tem iniciativa, ele tem proatividade. Ele faz as coisas, ele erra normalmente por muito. Tipo assim, eu fiz um monte de coisa errada, mas fiz. Só que uma certa, ele... Uma hora vai acertar. Só que o segredo dele é o seguinte, é entender a fraqueza que ele tem e buscar outras pessoas que complementem ele nesse ponto. Aí esse livro fala sobre isso. Muito bom. O Mito do Empreendedor. É um livro que eu indico pra todo mundo. Nunca li. Muito legal. Vou ler mesmo. Já tá anotado aqui. Gente, a cabeça está assim. Mentoria gratuita aqui pra vocês com Willy Matos e o Will. Luiz, inclusive, quando terminar, eu precisar de um tempo, tá? Antes da próxima gravação, eu preciso anotar um negócio aqui. Se recompor. Me recompor. E Will, pra gente finalizar, né? Eu acho que você já deu muitos recados, muitos insights nascerão dessa mesa hoje. Mas qual é o recado final que você daria para as mulheres, né, que estão começando um negócio, beleza, que querem vender, que às vezes estão travadas nessa questão da venda? Olha lá para nossa câmera do recado. Beleza, vamos lá. Cara, possivelmente você montou um negócio não por você, mas por alguém. Possivelmente você escolheu empreender ou pelo seu filho, sua filha, sua família, seu esposo, enfim. Ou às vezes é por você mesmo, mas pensa assim, por quem que você está empreendendo, tá? Pensa na felicidade que essa pessoa teria ao te ver com sucesso. E aí você faz uma lista do que você tem que fazer para atingir esse sucesso. Para atingir, para encontrar esse lugar de resultado. Porque eu vejo muita gente acomodada e presa no medo. Cara, medo vai dar. Vai dar. Você vai ter medo, você vai ter dificuldade em criar um plano de negócios, em vender, né? Só que quando você começa a pensar por quem eu faço aquilo, o medo fica no caminho. Eu faço pelo meu filho. Eu faço pela minha esposa. Eu faço pela minha família.
Mano, tô com medo, tô com soninho, tô cansado. Quem quer dá um jeito. Tu quer, alguém depende de você, você vai ter que dar um jeito. Ou não faz. Então, quer fazer, cai dentro. Se, pelo amor do Pai Celestial, se desenvolve. Estuda. E estudar não é ir no próximo congresso de fono, de medicina, de nutri. Não é isso. Isso é técnico. Se desenvolva como empresária. Encare que você é uma empresária e que você escolheu empreender, então você tem risco jurídico, trabalhista. Lembra que se você fizer BO no trabalho, se você der um BO, teu patrimônio está em jogo. Isso ninguém pensa, né? Que o seu apartamento, se você faz uma merda, ele pode ir para leilão e a juízo. E aí? Aí o teu filho, o teu esposo, a tua família tá em risco porque você às vezes está brincando de empreender. Então para de brincar de empreender. Empresário é profissão. Você não é nutri, você não é pessoal, você é empresária. Você atua como nutri, você atua na parte fono, você atua na parte de psicologia, mas você é empresária. Se desenvolva como empresária. Encare a profissão de empresário, estude, que com certeza, mantendo a consistência, é você chegar lá. Arrasou, Will. Acho que vou até assistir esse podcast de novo, depois pra me anotar de novo as coisas. Ó, obrigada por ter vindo, Prazer, ter aceitado, Carol. por ter ensinado tanto a mim, a Luísa, muita coisa, de verdade, tive vários insights aqui, escrevi. E também as nossas seguidoras, né, que participam, com certeza compartilhem muito esse episódio pro pessoal poder aprender. E será sempre bem-vindo. A gente vai ter que gravar de novo pra poder Eu só quero saber outro quem assunto. é Willy e Ju aqui nessa mesa do IntegraCast. Já pode vir o casal. Ju, olha, gente, a Ju tem um episódio maravilhoso também. A Ju é a esposa Vamos deixar na descrição. do Will. A gente vai colocar aqui na descrição. Então pede aí nos comentários. Eu quero ver Will e Ju aqui no IntegraCast. Isso aí. Tamo junto, meninas. Um prazer e precisando bater um papo de novo, querendo, me chama que eu tô aí. Então tá ótimo. Obrigada, Will. Foi um prazer receber você. E a gente tem uma lembrança. Pega, olha, a gente até já... A cara do Felipe. Ao vivo é assim, né, Felipe? Ao vivo gravado. É um presentinho nosso obrigado, pra você. meninas. Lembrar Valeu. da gente, Gratidão. lembrar que participou Adoro do presente. Integra. Lembrar que participou do Empreendedor, IntegraCast. adora café. Olha aí. Então, Olha, adoro pra café. você. Fiado A de gente café. sabe. Olha que beleza. Vou abrir, Nunca mais vai esquecer que vem no IntegraCast. Já vai hoje pro escritório. Legal. Eu tomo café o dia inteiro. Ontem, a Luísa, que trabalha comigo, falou assim: Willy, para! Eu tomo uns 8 café hoje, eu tomo café. Ó, que beleza, que bonito. Muito que lindo. obrigado. E é do patrocinador, né? E é do patrocinador. Tá vendo? Isso aí. Muito obrigado, meninas. Gratidão. A gente que agradece, Will. Gente, curte, comenta, compartilha. Deixa aqui o seu comentário falando o que você achou, tá bom? E a gente espera de verdade ter ajudado você. É isso. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Oi?